vamos para o conceito de frase. O que é uma frase? O conceito nos diz o seguinte, ó. Frase é todo enunciado linguístico com sentido completo. Espera aí, professor, repete aí, como é que é? Não entendi, vamos ler então. Frase é todo enunciado linguístico com sentido completo. E o que é linguístico? Linguístico vem de linguagem. Então, todo enunciado. Enunciado é aquilo que eu enuncio, que eu falo, que eu escrevo. Então, todo enunciado linguístico, aqui ó, oral ou escrito, igual você está acompanhando aqui embaixo, todo enunciado oral ou escrito que tem sentido completo é uma frase. Então, para ser uma frase, precisa ser enunciado oralmente ou escrito e precisa ter sentido completo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma cena. O Roberto está aí na rua e encontrou a Karina. Aí o Roberto olha para a Karina e acena: Oi, Karina, como você está? A Karina olha e responde: Bem, obrigada. Veja bem que aí nós temos duas frases. A frase que o Roberto enuncia: Oi, Karina, como você está? Tem um sentido completo, aí é uma pergunta. Todo mundo que escuta essa frase sabe o significado dela. Ele está perguntando como ela está. Quando ela diz bem, obrigada, também tem sentido completo dentro desse contexto. Se ela tivesse respondido somente bem, também teria sentido dentro desse contexto. Então, esse bem aí da resposta da Karina, nesse contexto aqui, também seria uma frase. Para que seja uma frase, tem que ter sentido completo. E ali o sentido se completa. Ele perguntou e ela respondeu. Oi, Karina, como você está? Bem. Completou o sentido. As duas frases têm sentido completo. Aí agora que eu vou falar uma coisa que ninguém sabe. Vocês vão me expulsar aqui do meu quadradinho aqui quando vocês ouvirem o que está escrito aqui, ó. A frase começa sempre com uma letra maiúscula. Que é isso, professor? Aluno do terceiro ano não sabe disso? Alguns ainda precisam de um puxão de orelha. Alguns não sabem que a frase começa com sempre com a letra maiúscula. Não importa se ela é a primeira frase do parágrafo, se ela é a segunda frase do parágrafo, se ela é a última. Se é uma frase, está começando ali, tem que ser com letra maiúscula, ok? Sempre inicie a frase com letra maiúscula. Quando for perguntado aí para vocês quantas frases tem lá no parágrafo, vocês vão observar, a frase começa sempre com a letra maiúscula, não tem como errar. A outra aqui, então vocês vão me tacar pedra daí para cá, ó, que a frase termina sempre com sinal de pontuação. Poxa, aí já é demais, né, professor? O senhor vem dizer para os alunos do terceiro ano que vão se preparar para o Enem que frase termina com sinal de pontuação, é porque a gente pega redações que só tem um ponto. É o último ponto ali. O aluno escreve, organiza até bonitinho os blocos ali, como se fossem parágrafos. Mas você não acha um sinal de pontuação, só o último. E tem deles que não põe nem o último para finalizar o texto. Pã, fechou. Então, toda frase ela termina com sinal de pontuação. Mas não é qualquer sinal de pontuação, somente esse daqui, ó. O ponto simples, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Por exemplo, se alguém pergunta, alguém diz assim: hoje eu não vou para a aula. É uma declaração. Essa declaração termina com um ponto simples. Agora aí a pessoa que está do lado escuta e diz: você não vai para a aula? É uma pergunta, interrogação. Aí a pessoa aborrecida diz: eu não vou para a aula. Exclamação. A pessoa expressou ali um estado emotivo. Então só esses três sinais é que vão finalizar uma frase. Às vezes a gente quer deixar algo subentendido e não termina a frase, aí põe reticências. A reticência serve isso, para dizer que a frase foi cortada e a pessoa vai ter que entender ali ou fazer conjecturas para tentar descobrir o sentido. Por exemplo, o colega está aí sentado atrás, na cadeira aqui atrás da colega, tá sentindo o cheiro do cabelo da menina e diz assim para ela: esse teu cabelo. Cortou a frase, ele não disse, né? Aí o professor pega a prova do aluno e diz assim: eita, essa tua prova. Aí cortou a frase, ele não precisou dizer mais nada, ficou subentendido, é a reticência. Então, reticência não termina a frase, ela deixa a frase cortada para deixar algo subentendido. Professor, e vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessão, barra, tudo isso aí acontece dentro da frase. Ok? Não terminou a frase. Se tem dois pontos no travessão, continua a mesma frase. Se tem ponto e vírgula, é a mesma frase. A frase só vai terminar com o ponto de interrogação, ponto simples ou ponto de exclamação. Ok? Vamos aqui para o nosso próximo slide. Espero que tenha compreendido aí o que é frase. Aí
já que a gente volta para analisar. O que é uma oração, então? A gente viu que frase é o sentido, é o enunciado linguístico com sentido completo. Tem sentido completo, tem frase. E quando é que vai ter uma oração? A oração ela acontece quando essa frase possui verbo. Leio aqui, ó. É a frase que possui verbo. Veja lá a resposta da Karina. Ela disse o seguinte: o Ricardo perguntou: Oi, Karina, como você está? Qual foi a resposta dela? Bem, obrigada. Isso aqui, bem, obrigada, tem verbo? Não, não tem verbo. Se não tem verbo, não é oração. Agora, se ela tivesse dito: Estou bem, obrigada. Ó, estou é um verbo, então estou bem, obrigada é uma oração, por quê? Porque tem o verbo estou. Então, para que seja oração, a frase precisa ter verbo. Aí nós temos uma regrinha aqui que vocês conhecem desde a sétima série. Ó. A quantidade de verbos numa frase é a mesma quantidade de oração. Se eu tenho um verbo numa frase, eu vou ter uma oração naquela frase. Se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações, três verbos, três orações, quatro verbos, quatro orações e assim vai. Se não tiver nenhum verbo, igual quando a Karina disse, bem, obrigada, não tem oração. Acontece isso daqui, ó, uma frase nominal. Frase nominal é a frase que não possui verbo, ok? Aí se for uma frase do tipo, Karina chegou em casa, foi ao banheiro, lavou as mãos, voltou para a sala, sentou no sofá, deitou-se e dormiu. Ó, eu tenho 7 verbos nessa frase. Se são 7 verbos numa frase, serão 7 orações. Tranquilo? Beleza. Vamos então agora para o próximo conceito, que é o conceito de período. Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo. A oração é a frase que possui verbo e o período é o quê? Tá aqui, ó, leia aqui, ó. É a frase que possui oração. Como assim? Bom, se é na frase eu tenho verbo, então eu vou ter oração. Então essa frase que tem oração eu também chamo de período. Mas aí você lembra que se tiver só um verbo é só uma oração, se tiver 2 ou mais verbos será 2 ou mais orações. É quando eu entro naquela classificaçãozinha chata que aluno nenhum gosta. Período simples e período composto, mas é fácil de entender. Se eu só tenho um verbo, eu só vou ter uma oração. Então é algo simples, é um período simples que só tem uma oração. Ó, período simples, apenas uma oração. E se eu tenho dois ou mais verbos ali, eu vou ter duas ou mais orações, vai ser algo composto. Composto é aquele que é mais de um. Então, período composto. É só você lembrar lá das aulas de química, substância simples, substância composta, é o mesmo princípio aqui. Se eu só tenho uma oração, período simples. Se eu tenho duas ou mais, período composto. Tranquilo, sem problema nenhum, né? Tranquilo. Professor, isso aí vai ajudar nas aulas de redação? Com certeza que vai. Porque nós vamos estudar lá a articulação das ideias. Quando eu crio um período composto, eu estou, na verdade, articulando ideias ali. Então, se eu estou articulando ideias, eu tenho que saber como ligar essas ideias, a conexão que eu vou usar para ligar essas ideias e ter sentido. E a gente vai estudar numa outra aula. Bom, aí aqui eu trouxe esse texto para a gente fazer análise. Foi o primeiro parágrafo lá do texto que a gente leu. Ó, diz o seguinte: as ações europeias registraram sua pior queda semanal desde meados de julho nesta sexta-feira, refletindo temores dos investidores de que uma segunda onda de infecções por coronavírus prejudique a recuperação econômica, enquanto as ações bancárias registraram uma mínima histórica. Eu pergunto para vocês, vou dar 3 segundos aqui para vocês refletirem. Esse texto aqui, esse parágrafo, ele é formado por quantas frases? Vamos lá? 1, 2, 3. Esse parágrafo ele é formado por quantas orações, ou seja, por quantos períodos, né? A pergunta é essa. Esse parágrafo é formado por quantos períodos, ou seja, quantas frases formam esse parágrafo? Acertou quem disse que é apenas uma, meu povo. Só tem uma frase aqui. Por quê aqui, ó? Começou com letra maiúscula e terminou aqui, ó, com ponto. Professor, mas eu achei que aqui, quando chega em sexta-feira, ó, as ações europeias registraram sua pior queda semanal desde meados de julho nesta sexta-feira. Eu achei que aqui terminasse uma frase. Não, não termina. Lembra que somente o ponto simples, interrogação, exclamação, é que termina a frase. Aí continua, usou a vírgula e continua. Refletindo, temores, tarará, tarará. Tem outra vírgula aqui também dentro da mesma frase, não terminou a frase, terminou aqui, ó, com o ponto simples. Tranquilo? A outra pergunta, eu vou dar 3 segundos para vocês responderem.
Essa frase aqui que forma esse período tem quantas orações? Vamos lá, 3 segundos. 1, 2, 3. E aí? Essa frase aqui tem quantas orações? Lembra da regra? A quantidade de verbos é a mesma quantidade de orações. Vamos analisar aqui quais são os verbos que aparecem aqui. As ações europeias registraram. Aqui é um verbo. Então marca aí. Um verbo. Registraram. Um verbo aqui. Sua pior queda. Queda é verbo? Não. Cair é verbo, mas queda é substantivo. Semanal, desde meados de julho, nesta sexta-feira. Refletindo. Do verbo refletir. Então, 2 verbos. Refletindo o quê? Temores dos investidores de que uma segunda onda de infecções por coronavírus prejudique, do verbo prejudicar, 3 verbos. Prejudique o quê? A recuperação. A recuperação é verbo? Não, né? Não, recuperação é substantivo. Ela termina em são, é substantivo. Econômica, enquanto as ações bancárias registraram. Olha o verbo registrar aqui. 4 verbos. Uma mínima histórica. Então aqui nessa frase, que é um período porque tem orações, tem 4 verbos. Então se tem 4 verbos, terá 4 orações. Que aí quando você estiver vendo aqui as aulas de períodos composto, aí você vai conseguir localizar essas 4 orações e ver como é que elas estão articuladas aí. Como é que a gente faz a articulação dessas ideias para formar um período composto. Porque eu digo para vocês o seguinte, um texto de redação do Enem que só traz períodos simples, ele denota uma pobreza de articulação. Você precisa articular ideias em períodos compostos na sua redação do Enem. Ok? Então, esse segundo vídeo vai ajudar você a responder a primeira atividade aí do caderno de atividades que você recebeu, tá bom? Acompanhe as nossas próximas aulas e até a próxima. Tchau!